Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário, aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente recebendo aqui grandes nomes da nossa sociedade e do mercado imobiliário. E hoje, um programa especial. A gente vai conhecer um pouco sobre a vida e a obra de Emílio Inco, um arquiteto autodidata que fez muito aqui em Fortaleza. E também nós vamos conhecer o que é a arqueologia subaquática. E quem vai falar tudo sobre isso é nada menos do que um grande amigo nosso, dono da Lock Imóveis, uma grande empresa de intermediação e locação de imóveis aqui em Fortaleza, o meu amigo Augusto César Bastos Barbosa. Tudo bem, Augusto? Olá, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Você já fez sucesso no rádio, né? Agora na TV, né? Espero que sim. Com certeza. Então, Augusto, a gente tem que ser rápido aqui, breve, o programa tem meia hora, mas passa bem rapidinho. Nós temos dois temas, né? Dois assuntos. Um sobre um livro que você produziu, você que criou esse livro, o Romeu Duarte, que é o autor do livro, sobre a vida e a obra de uma grande figura chamada Emílio Inco, né? Mas como a gente sempre faz aqui no programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, a tua formação profissional, a tua ligação com a parte aquática aí, né, o mergulho, a arqueologia, e fala um pouquinho sobre você, depois a gente vai nos dois temas, o Emílio Inco e a arqueologia subaquática. Fica à vontade. Perfeito, Ricardo. Como você bem sabe, eu sou empresário da área imobiliária, fiz Direito, Economia e agora estou me especializando em arqueologia subaquática em Portugal, no Instituto Politécnico Tomar. Entendi. Já milito nessa área desde a década de 89, lá com o Luciano Cavalcante. E até então a gente tem procurado trabalhar de uma forma interessante aqui para contribuir com o conhecimento da cidade. A empresa ajuda a gente a distribuir esses livros e documentários. Inclusive o projeto Emílio Inco, ele não fica limitado simplesmente ao livro, tá? Ele tem a direção do documentário pelo Roberto Bonfim, que é um parceiro de outros documentários. E a gente procurou, além da parte escrita, também a parte de documentário, de vista, né? de informação que a gente colheu também. Perfeito. Então vamos lá, então os dois assuntos, a arqueologia e o Emílio Inco. Vamos começar pelo Emílio Inco, sobre esse livro que você produziu, que vai ser lançado na Casa Cor Ceará desse ano. Quem foi Emílio Inco? O que é que o Emílio Inco representa para a arquitetura de Fortaleza? Olha, se você pegar o período do século XX, a segunda metade do século XX, as principais obras arquitetônicas que ainda existem, elas tiveram a contribuição do Emílio Inco, tais como você tem a base aérea, você tem o Sanatório de Messejana, você tem a Casa do Estudante, o Jockey Club, a Igreja de São Pedro, ali na Praia de Iracema, você tem a Igreja das Missionárias, e por aí vai. Náutico Atlético Cearense. Exatamente, também, que é contemporâneo, eu nado, inclusive, no Náutico toda segunda e quarta noite. E então a gente conseguiu reunir pessoas como Fausto Nilo, como o Nirês, como o Gerardo Gereissati, como o Romeu Duarte, que leva essa história, como o Alexa Brasil, e construir esse resgate da nossa arquitetura. Fala um pouquinho da história do Emílio Inco, né? Você falou aí de grandes obras do passado que permanecem conosco aí. A maioria delas tombadas já? Não. A maioria não está tombada. O Náutico está tombado, né? O Náutico está. Embora exista um processo um pouco controverso lá, até que ponto deve ser tombado, certo. A estrutura. O Emílio Inco é um cidadão de origem húngara que veio para o Brasil na primeira metade do século XX. Veio se instalar em Belém, tinha um conhecimento lá, mas não se adaptando, ele veio morar em Fortaleza. E passou a desenhar projetos arquitetônicos. Por isso que o nome é eclético, porque eclético ele fazia de acordo com o gosto de cada Com o gosto do freguês, o freguês é que manda, né? Exatamente. Ele veio fugindo da guerra ou foi pós-guerra, você sabe? Ele foi no período entre guerra, né? Entre a primeira e a segunda. Quer dizer que ele veio, no caso, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Você me falou, Augusto, a gente conversando aqui em off, que ele participou do projeto da estação de trem de Milão, né? Na verdade, ele participou não do projeto propriamente, mas na edificação. Quem era o projetista era um dos arquitetos preferidos de Mussolini, que era Stacchini. Tá? E daí ele adquiriu a habilidade na parte construtiva. Depois ele passou a construir também em Fortaleza, não só projetar, como também teve indústrias, né? Ele foi uma pessoa revolucionária no momento, né? Rapaz, eu fico imaginando aqui como é que uma construção, como o Náutico aqui, né? Como a base aérea de Fortaleza,
são obras antigas e estão lá em perfeito estado de conservação. Como é que sem ter a tecnologia atual, né? Como é que era feito um projeto, um projeto de estrutura, né? Um cálculo estrutural naquela época? Era na marra mesmo? Como é que era essa época aí? Bom, e dava certo, né? Embora não seja da minha época, que eu sou um pouco mais recente, mas eu posso fazer uma analogia nos tempos mais antigos, como se faz na engenharia naval. Você tem módulos e proporções que você utiliza na construção. Eu não sei se lá era exatamente isso, mas certamente alguém da época lá, estudioso, o Romeu ou o Gerardo, podem falar melhor do que eu sobre esse assunto. Mas ele era autodidata, né? Autodidata. Ele era autodidata. Você chegou a pesquisar, Augusto, né? Eu sei que você é o produtor, não é o escritor, então nem tudo você vai saber sobre Emílio Inca. Eu não vou também lhe forçar nada, não. Mas ele tinha alguma, vamos dizer assim, algum modelo arquitetônico, alguma inspiração arquitetônica? Qual era a escola do Emílio Inca que ele buscava nos seus projetos? Bom, a escola é eclética, né? No entanto, se você prestar atenção às obras dele que existem, elas têm algumas particularidades. É tudo muito circular, né? Tem alguns detalhes que você distingue dos demais, né? Mas aí eu acho que o Romeu certamente vai ser uma pessoa que vai, para não entrar na seara deles, né? Porque a gente tem que Mas ter se você olhar a base aérea, aquelas casas da base aérea, o náutico, ele tem aquele formato circular os pórticos, dos né? Pórticos, né? Muito legal, muito legal. E aquilo ali, para mim, é característico. Se eu vislumbrar uma obra parecida com o náutico, eu vou dizer, é do Emílio Inca. Né? Inclusive o doutor Lúcio Alcântara, que é o prefaciador do nosso livro, que é um parceiro de pesquisas, tanto do livro como do palpite também, que o doutor Lúcio é um dos maiores entusiastas. Vamos já chegar lá. Mas a gente cada vez mais a gente procura aprofundar esse conhecimento. Tá? A gente conta muito com a ajuda de terceiros que conhecem, têm informações e vão. Então, assim, a história do Emílio Inca, a gente vai colocando o sedimento em cima de sedimento e vai vendo a importância que ele teve para a arquitetura local no período que ele estava. A gente pode afirmar que Emílio Inca foi, vamos dizer, o primeiro arquiteto cearense, na verdadeira acepção do termo, o precursor dos arquitetos cearenses? Eu acho que ele tem contemporâneos. Tá? Ele tem contemporâneos que vieram, como a formação acadêmica de arquitetura iniciou nesse período, ou pouco após, né? Conversando com o Fausto. O Fausto foi da primeira turma, se não me falha a memória, o Fausto Nilo. Então, ele é anterior. Mas ele já veio com alguns fundamentos. Lá, é lógico que na Itália você tinha um conhecimento mais desenvolvido do que aqui, então ele pode incorporar. Se ele veio para cá entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vamos lá, vamos falar aí do início dos anos 40, final dos anos 30, início dos anos 40 não, porque a guerra começou em 39, a Segunda Guerra. Entre 33 e 37, 38, dificilmente, né, a Escola de Arquitetura no Ceará foi depois disso, bem depois disso. Não tinha um arquiteto aqui no Ceará. Então eu acredito que a gente possa, até pelo nome dele, famoso, um cidadão que morreu com 102 anos de idade em 2002, aí vamos ver se o Fausto Nilo, né, e os outros arquitetos, né, o Romeu, o consideram como o precursor, o primeiro arquiteto do Ceará, vamos dizer assim, né? Inclusive, nós também temos a participação no livro do professor do Dinheiro, que ele tem belas gravuras que vão permeando o livro, mostrando essas obras que ele fez. A professora Alexa também tem a intenção, junto à universidade, que a universidade é parceira, tá? Universidade de Arquitetura lá, e de desenvolver uma metodologia de ensino de fazer com que os alunos andem no centro e vão desenhando, vão aprendendo, né? vão rabiscando. Quais são vamos repetir aqui, as principais obras, o maior legado do Emílio Inca aqui para a arquitetura fortalezense, para a paisagem urbana de Fortaleza? O Náutico, você falou da Igreja Coração de Jesus, foi uma reforma, né? Foi uma reforma. Você falou também da base aérea de Fortaleza e o que mais? Igreja das Missionárias. Igreja das Missionárias. Igreja de São Pedro. Ele gostava de igreja, né? Na verdade, eu acho que não sei se nem que você gostava ou não gostava, mas ele tinha essa demanda, igreja, né? Tinha uma demanda. Tinha demanda. O Jockey Club, a Casa do Estudante, aquelas casas que ficam no entorno do Centro Artesanal Luiza Távora, foram do projeto dele. Aquelas casas da Praça do Liceu também, tem algumas casas que ainda existem, que sobrevivem. Casa do Sargento também, da base aérea. Ele fazia projeto de casa também, particular, né? Não só
Foi aí onde ele angariou a simpatia, por isso que... Por isso chamado de eclético, né? E também o Romeu é muito feliz quando ele coloca a arquitetura e poder em Fortaleza. Porque ele caiu nas graças da sociedade cearense. Exatamente. Né? Vamos mostrar aqui a capa do livro, Augusto. Essa gravura é do professor Linheiro, tá? Para quem estuda na universidade, conhece a qualidade dele como... Muito legal. E aqui tá a foto aqui do Emílio Inco. Um livro grande, um livro capa dura, muito bem feito, né? E esse livro, meus amigos, ele vai estar disponível à venda na próxima edição, na edição desse ano da Casa Cor Ceará, e você vai poder adquirir esse livro lá. Eu digo para vocês, isso aqui é simplesmente ainda a prévia do livro, não é nem um livro definitivo, mas é uma sensacional, é uma necessidade cada fortalezense ter um livro desse na sua cabeceira, porque além de muito bem feito, conta um pouco da nossa história da arquitetura aqui do Ceará. Augusto, a gente termina aqui o primeiro bloco e nós vamos entrar agora no segundo e no terceiro blocos num tema muito legal, muito especial. Você gosta de mergulhar? Você já ouviu falar em arqueologia subaquática? Pois você vai saber tudo sobre isso depois desse rápido intervalo. Fique por aí. De volta ao programa Flash Imobiliário, aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário do Ceará. E essa casa está crescendo, ela está trazendo temas aqui, além do mercado imobiliário. E a gente já ouviu falar aqui sobre Emílio Inco, né, o precursor da arquitetura aqui no Ceará, de grandes obras como o Náutico, o Atlético Cearense, a Base Aérea de Fortaleza, enfim. Um livro será lançado agora na Casa Cor Ceará, de autoria do meu amigo Romeu Duarte, a quem eu mando um abraço para ele, mas a produção é do meu amigo Augusto Bastos, que está aqui conosco, né? Como é que você faz para adquirir esse livro? Você vai na Casa Cor e vai adquirir o livro. Quanto é que vai custar mais ou menos o livro? R$100. R$100, né? É muito pouco, é um custo-benefício baixíssimo esse custo, para o grande benefício que ele lhe traz. Vale a pena você ter esse livro na sua cabeceira sobre Emílio Inco. Bom, esses dois blocos agora do nosso programa, a gente vai dedicar a uma ciência, né? Uma atividade científica chamada arqueologia subaquática. Eu queria que você dissesse, Augusto, qual é o conceito de arqueologia subaquática? A arqueologia subaquática é o mesmo conceito da arqueologia propriamente dita. A diferença é que a arqueologia ela é exercida no meio molhado, na água, tá? Sejam em mares, oceanos, lagos, lagoas, rios. Quando você fala em arqueologia, a gente procura, linka muito com dinossauro, com pré-história, né? Você ficar cascaveando ali para encontrar alguma relíquia do passado da humanidade. Aí vem o Egito, vem Roma, né? Mas subaquática não é propriamente vamos dizer assim, o fundo do mar. Você procura naufrágios, não é isso? Explica um pouquinho sobre isso. Basicamente é isso. A gente procura na costa cearense, de uma forma mais específica, desenvolver pesquisas no sentido de localizar a história trágico-marítima. Isso, inclusive, foi registrado no Atlas Naufrágio do Ceará, que nós fizemos. Mas só para diferenciar entre arqueologia e paleontologia, que são os dinossauros, a arqueologia é a ciência que desenvolve, que investiga vestígios da ocupação humana. Eu confundi a aeromoça com já era moça. Paleontologia que estuda os dinossauros, né? Exatamente. A arqueologia são cidades antigas onde tem a humanidade, o predomínio do ser humano, não é isso? Exatamente. Então é isso aí. E aí, para efeito de arqueologia no mar, são os naufrágios. Qual é a tua especialidade, Augusto? Ela é naufrágios específicos, vamos dizer, Segunda Guerra Mundial? Tem alguma data específica para isso ou não? Não. É eclético também, igual a Emílio? Na verdade a gente tem uma linha de tempo de registro de naufrágios, alguns sites, alguns livros, que a gente busca localizá-los, ou quando são localizados por terceiros, por pescadores, por pessoas da comunidade local, a gente vai investigar qual é a origem. Entendi. Então não é eclético, pode ser da Segunda Guerra Mundial, pode ser mais recente, pode ser uma caravela da vida. Por sinal, Augusto, vamos lá, vamos falar de costa cearense, tá? A costa cearense é rica em naufrágios
E qual é, mais ou menos, a idade desses naufrágios? Ricardo, a costa é rica, a gente tem quase 100 registros de naufrágios na nossa costa, inclusive a possibilidade de 2 submarinos alemães, o 507 e o 164. Tá? Isso não está comprovado ainda, mas existe uma evidência histórica muito consistente nesse sentido. E esses naufrágios mais antigos, a gente tem uma certa dificuldade, porque com o tempo eles vão se desintegrando, colapsando as estruturas. Então se torna muito mais difícil, principalmente os naufrágios de madeira. Tá? A madeira, com o tempo, nos mares quentes, ela tem um bichinho chamado o bivalve, que ele vai comendo, e toda que fica... Eu pensei que madeira durava a vida toda. Aqui fica embaixo. Ou então ela fica com concreção, que é outra possibilidade também. Ela é revestida do sedimento e fica protegida internamente, mas é oca, tá certo? Entendi. Então, mas assim, o que a gente está buscando, além da Segunda Guerra, foi que quando deu origem à pesquisa, que foi o 507, com relação à Operação Cinturão do Atlântico, que foi uma operação no sentido de desabastecer o fornecimento de material bélico para a guerra, a gente procura um naufrágio de 1861, que é considerado, para a gente, o mais importante, o mais relevante. Ele vinha trazendo essa embarcação parte do acervo da Comissão Científica Exploratória, criada por Dom Pedro II em 1856, e membros ilustres como Gustavo Capanema, Gonçalo Virdia, o poeta, morreu num naufrágio na costa do Maranhão, veio a falecer depois, entre outros, como Manuel Freire Alemão e outros mais, Raja Gabarha. E a gente está buscando, esse naufrágio já está fazendo uma pesquisa, já mergulhou, já levou tecnologia, já levou magnetômetro, já levou side-scan. É o iate palpite esse aí, né? Por que é iate, o nome iate? Porque qualquer embarcação à vela, na época, era denominada de iate. Entendi. E o palpite era uma embarcação, embora mista, Sei. ele já tinha alguma coisa da transição para a embarcação a vapor. Existe no sítio lá um vapor que era provavelmente utilizado para levantar âncora e carga. Mas o palpite também tem uma parte de madeira. Foi construído aqui no centro de Fortaleza por um cidadão chamado Manuel José Pereira Pacheco, ou José Manuel Pereira Pacheco, agora estou na dúvida. Inclusive nós estamos procurando descendentes dessa família Pereira Pacheco para a gente ver se a gente consegue terminar de contar essa história. Deixa eu entrar aqui um pouquinho nesse contexto aí, apesar de ser analfabeto nesse assunto. Esse naufrágio do iate palpite, ele é considerado, ou eu entendi errado, o mais importante aqui da costa cearense, é isso? Para a gente, sim, tá certo? É o mais relevante pela época que aconteceu e pela carga que ia transportando. Pela carga que ele transportava. Mas existem naufrágios anteriores a 1856 aqui? 1861, naufrágio. 1861. Ah, certamente, certamente. Nos últimos 500 anos nós temos naufrágio. Não, mas catalogados que você tem acesso a ele. A gente tem uma pesquisa há mais de 20 anos, eu estou pesquisando um naufrágio a cerca de 35 km da costa, que supostamente pode ter sido aquela onda migratória quando os holandeses foram expulsos do Bahia e Pernambuco e foram subir o Caribe ou para as Antilhas ou para Manhattan. Mas a gente tem conhecimento também que aqui nas nossas costas passaram piratas irlandeses, ingleses, franceses. Então, assim, a gente tem possibilidade N e como na época as condições, a tecnologia era muito precária, nada impede que você possa encontrar alguma coisa desses naufrágios. Quando ele fala em U-505, U-507, né? U-boat. São U-boats. U-boats são submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial, que eles ficavam torpedeando, né, os barcos, os navios brasileiros, para evitar o transporte de carga, mantimentos ou bélicos mesmo para a Europa, para abastecer os aliados. Então eles colocavam esses submarinos aí para realmente destruir esses navios mercantes brasileiros. Como é o nome? É o Cinturão do Atlântico, né? Cinturão do Atlântico. Cinturão do Atlântico. Mas não foi encontrado ainda nenhum U-boat aqui na costa cearense, não, né? Na cearense não, mas já no Rio Grande, lá em Santa Catarina foi encontrado o 513 pela família Schumann. Aí foi? Que beleza. E também é importante dizer que não só operaram aqui submarinos alemães. Também o Pietro Calvo, que é um submarino italiano, ele afundou o conhecido como o Barco da Caraú, que é um cargueiro americano, que é o Eugênio Teia. Para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial tinha o eixo, né, formado por Alemanha, Japão e Itália. Era Mussolini, né, na Itália, Hitler na Alemanha e o Hirohito, né, lá no Japão. Esse era o eixo e que perdeu a guerra e está aí os barcos aí para contar a história nos oceanos. Detalhezinho que eu queria conversar contigo. Vamos supor que você encontre um barco desse, um U-boat desse,
intacto. Quer dizer, intacto não vai estar, mas está lá, bonitinho, para você entrar. Você pode entrar nesse barco, ele é considerado... túmulo de guerra. Um túmulo de guerra, né? É considerado. Inclusive a família Schumann teve uma dificuldade grande lá no 513, porque esses navios que foram afundados durante a guerra, eles têm lá os corpos dos tripulantes. Então eles estão mortos lá dentro. É um túmulo, é como se você estivesse profanando uma sepultura. Então é muito delicado esse tema, não é aconselhável. Isso quer dizer que você pode ver o bicho, tirar foto, mas você não pode entrar no bicho, porque ele é um túmulo subaquático, né? Exatamente. Interessante, rapaz. Essa legislação internacional, né? Já é um padrão internacional. E bons costumes também respeitam, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Bom, Augusto, é muito legal esse tema, né, rapaz, de mergulho. Esse teu mergulho, nós estamos vendo aí algumas imagens ao longo do programa. A gente está vendo imagens cedidas aí gentilmente pelo Augusto, em que ele vai relatando aí nessas imagens alguns naufrágios da costa cearense. Tudo que você está vendo aí são naufrágios da costa cearense. Te pergunto, a última pergunta desse bloco, a gente vai para o intervalo e vem outro bloco. A costa cearense é legal para mergulho? Esse mergulho é com snorkel, é no oxigênio da pessoa ou tem que colocar os tubos? É tranquilo? A água é límpida? Como é que você reputa aí? Qual é a nota que você dá para a costa cearense em termos de mergulho? Você tem características positivas e características nem tanto, tá? Você tem uma característica importante que é a questão da temperatura. Mergulhar com água fria não é uma coisa boa, você passa a ter cãibra, não é legal. Você tem que levar em conta também a questão das correntes marinhas, dos ventos e da lua. Se você pegar o Parque da Risca do Meio, você tem um mergulho limpo, tranquilo, dependendo da época. Se você pegar até ali na beira-mar, mesmo no Espigão, você tem dia que a água está límpida. Então é um mergulho, do ponto de vista da claridade, da turbidez, é legal. O que é que dificulta? É o deslocamento até lá. Como até um site específico. Como o nosso mar ele é muito mexido, agitado, e vento, então você tem que também ter um pouco de habilidade ou de acomodação do seu organismo para poder evitar de passar mal. Se fosse eu, acho que não passava da primeira quebrada Pode de onda e não ia aguentar, não. Mas também depois que você chega lá e mergulha, fica tudo tranquilo, né? Fica. Bom, a gente está conversando aqui com Augusto César Bastos Barbosa, uma grande figura, meu amigo de longas datas. A gente conversou sobre a história e a obra de Emílio Inco. Ele é produtor de um livro que vai ser lançado agora na Casa Cor, sobre a vida e a obra de Emílio Inco. E também sobre arqueologia subaquática. Ele é especialista nisso. Ele mesmo mergulha, ele mesmo organiza todo esse processo. Já tem mais de 5 obras escritas, já tem textos publicados em revistas internacionais. E está muito legal o papo, mas nós vamos para o segundo intervalo comercial e a gente volta falando sobre os naufrágios da costa cearense. A gente volta já já. De volta com o programa Flash Imobiliário Especial. A gente está falando aqui de arqueologia subaquática. Aí você pergunta, o que é que tem a ver com o mercado imobiliário? É simplesmente a figura do Augusto, que é dono de uma imobiliária, né? De uma imobiliária de locação, a Lock Imóveis, é uma imobiliária muito conhecida aqui em Fortaleza. Aliás, eu sou cliente da Lock também. E o Augusto tem essa especialidade de arqueologia subaquática. Ele já falou aqui um pouco sobre a costa cearense, que é muito legal. Tem cerca de 100 naufrágios catalogados, não é isso, Augusto? Tem cerca de 100 registros de naufrágio, embora uns ainda por encontrar. Uns por encontrar. Quantos, mais ou menos? Acredito que uns 20. Uns 20, né? Inclusive os 2 submarinos também, a gente pesquisa, mas ainda não consigo localizá-los. Dá uma vontade de encontrar um bicho desse, né? Dá. Qual é a possibilidade desses U-boats, né, desses submarinos estarem em bom estado? Ricardo, depende da questão da pressão onde eles estão, não é? A gente acredita que ele esteja, por exemplo, o 157 ele deve estar a cerca de 120 metros de profundidade, mais ou menos você vendo pela morfologia do solo da plataforma da gente, a plataforma costeira. Eu acredito que a gente consiga encontrar em bom estado de conservação. Você dá para perceber pelos estudos, pela história dele, ou por algum meio mais moderno, como o GPS da vida, como satélite e tal, de onde é que eles estão especificamente? A gente utilizou, eu tenho utilizado tecnologias nossas, inclusive,
que é do sonar de varredura lateral, que é o side scan, que você encontra no fundo do oceano formações orgânicas e não orgânicas, e aí você diferencia a possibilidade de ter sido feito pelo homem ou não, e aí sendo feito pelo homem é provavelmente um naufrágio. Você também tem o magnetômetro, que é um instrumento que você calcula, identifica quando há ferro no local. E você tem o satélite que a gente utilizou nessa ferramenta, como ferramenta, só que a gente ainda não conseguiu afinar, tá? Mas até 30 metros, dependendo da condição do mar, você consegue localizar naufrágio. E temos o multifeixe subbottom, que é uma tecnologia não invasiva, que não destrói o meio ambiente, mas você consegue penetrar no fundo. Como é que você sabe que o Bolt ele foi abatido e está naquele local? São registros históricos? Existe história, algum sobrevivente, né? A gente, no caso do 507, uma vez eu tive acesso a um arquivo do Ursos Brancos no Atlântico, que era a tripulação que afundou. Então a gente tem a foto da hora que ele atirou. Quem afundou foram os americanos? Foram os americanos, eles estavam em Parnamirim. Que coisa. Agora, pegaram e acertaram no Bolt. Porque o Bolt, de tempos em tempos, ele tinha que subir para pegar oxigênio, diferente desses mais modernos, que hoje ele passa meses embaixo. Antigamente ele precisava para recarregar as baterias. E aí, quando ele recarregava a bateria, e era avistado o Catalina, na época era o Catalina, que você deve conhecer. Um avião, né? Hidroavião. Um hidroavião. Ia lá e abatia os bichos, né? Então já tem o resist short. Que beleza. Faço votos que você encontre um Bolt aí, tá? E a gente vem aqui e faz um programa especial sobre isso. É realmente apaixonante essa atividade, né? Essa ciência da arqueologia subaquática. Agora eu te fazer uma pergunta. Você me disse que se encontrar um Bolt desse, você não pode entrar porque ele é um túmulo subaquático, né? Você não pode profanar o túmulo, né? Mesmo trabalhando para a história, né? Eu digo assim, eu acho engraçado, então nas pirâmides do Egito você não pode também profanar, né? Você vai lá, tá... Bom, mas enfim. Mas a pergunta que eu lhe faço, vamos supor que você está aqui na costa cearense e você encontra um naufrágio de uma caravela de um pirata desse aí e de repente tem lá milhões de dólares em ouro, ou bilhões. Esse ouro, se você encontrar, ele é seu ou você vai ter que dividir com alguém? O Estado. A legislação brasileira, ela, através da Norman, embora ela esteja em evolução, ela diz mais ou menos o seguinte, tá? Até 5 anos é do armador que perdeu a carga. A partir daí, até 100 anos, é de quem encontrar a carga. E a partir daí, depois de 100 anos, passa a ser considerado um bem de valor arqueológico. Então, passa a fazer parte do patrimônio da União. Da União. Embora que não necessariamente você precise chegar nos 100 anos. Você pode ter situações que você pode ter, se for uma embarcação relevante para a arqueologia naval, ela pode ser considerada como um patrimônio. Eu posso exemplificar isso quando a gente fez a operação dos cristais, Sim. Que foram cristais que eram industrializados em Manaus e eram levados para vender no Rio de Janeiro, na região sudeste. E a gente fez uma operação que a gente conseguiu recuperar 700 peças dessas, das quais 30% a gente ficou com a Marinha do Brasil. E o restante a gente guardou essas peças para ver qual é o destino. Você estava entre os 5 e os 99 anos, né? Então agora você pega aí um barco de 1.600, 1.700, né? Uma caravela, e vai ter que dar tudo para o Estado. Está errado isso, né? Devia ser primeiro uma parte. A lei ela precisa ser revista, porque o que a lei acaba acontecendo? Ela incentiva operações clandestinas. Exatamente. Há um tempo atrás, uma equipe de húngaros chegaram aqui no Pernambuco e fizeram alguma coisa que ficou muito esquisito. Tá certo? Nunca ninguém ficou muito claro essa história. Então a gente procura fazer sempre à luz da lei. Entendi. E aí a lei ela tem que evoluir. Numa situação como essa, o Estado ele indeniza quem executa a operação para ser ressarcido do que foi gasto. Tá certo? Mas não necessariamente cobre. Até porque o Estado ele não tem esse viés. É uma situação que precisa ser trabalhada, precisa ser evoluída. Estava pensando aqui, a fome fiscal é tão grande no Brasil que até os naufrágios, o Estado tem que comer alguma coisa. É impressionante. Mas enfim. Mas Augusto, então, é algo apaixonante, né? Você já teve algum momento, assim, de desespero aí? Aconteceu alguma situação? Não quero falar de coisa ruim, não. Mas essa atividade, ela é segura ou tem seus riscos? Tem. Como toda atividade de mergulho, principalmente naufrágio, você tem. Você tem 2 situações que você tem que ter muito cuidado. Via de regra, essas estruturas elas estão em processo de colapso. Então, é uma situação que está hoje, no próximo mergulho você não vai encontrar mais. Entendi. Uma outra situação também é que você tem sedimentos, porque o ferro vai caindo. Então, você tem que ter uma
pisada, uma pernada adequada para você não elevar sedimento. Você também tem a possibilidade de um corte, você tem a possibilidade de encontrar algum animal grande, como eu já encontrei de tubarão-lixa, tá? Que ele não lhe ataca, mas também você não pode chegar muito próximo. Você tem moreia, que você tem que ter. Você tem rede, que é um dos maiores problemas, que é a pesca fantasma, que são redes que ficam perdidas no naufrágio. Aí você pode se enganchar. Então a gente sempre nasce com faca e com chamado Easy Cut, que é uma ferramentazinha que você vai cortando se você se enganchar. Então, nós ficamos à deriva já, eu fiquei enganchado no naufrágio. Então, você tem que ter muita disciplina. Não é uma atividade normal, né? Cotidiana, convencional. Ela envolve muito risco, né? Você falou aí de 4, aí chega... Assim, lembrando que você não está respirando aqui na terra, você está embaixo da água, né? Então, você ficar preso numa rede dessa, meu amigo, a 30, 40 metros de profundidade. Falar nisso, qual é a profundidade que você costuma mergulhar? Assim, depende. Por exemplo, no naufrágio agora do Palpite, que é o que a gente vai falar em seguida, a gente está a 5 metros, mas eu já cheguei a 34, 35. Mas é um mergulho difícil, que é um mergulho de pouco tempo de fundo, embora exista agora uma tecnologia chamada Rebreather, que é uma tecnologia inovadora. Mas você está falando 30, 40 metros, mas com o oxigênio, sim, né? Com o tubo, né? 5 cilindro. Metros não precisa, ou precisa? Não precisa porque quando para você demorar lá. Você tem que fotografar, a gente tira centenas de fotografia para depois construir uma imagem virtual daquela peça. Entendi. Por sinal, as pessoas, os nossos telespectadores estão vendo algumas imagens aí e vídeos também de naufrágios aqui da costa cearense. A gente pode considerar a costa cearense rica em naufrágios em relação a Rio de Janeiro, por exemplo, Bahia? Não, certamente eles têm uma importância maior, porque eles foram o centro de desenvolvimento econômico à época. Então você pega Bahia, Pernambuco, que é mais forte do que a gente aqui, né? São situações que você tem São Paulo também, porque o Brasil começou ali por São Vicente. Então os piratas, os corsários ficavam por lá. Sei. E aí você teve um tráfego muito maior. Você tinha o ciclo do ouro, do diamante, que descia lá para o Petrópolis e para o Paraty. Navio negreiro pode se encontrar certamente. Nós temos aqui a tese do Marcos Davis, que é sobre o Laura, que é essa carranca dele, inclusive está no Museu do Ceará. Sei. Foi um motim que houve, os negros cativos mataram o capitão, depois foram até enforcados. Foi mesmo? Foi. Mas aí chegou a naufragar o barco? Eles tocaram fogo, o navio encostou, e aí depois eles foram presos. Que beleza. É uma história, né? Uma história riquíssima dos naufrágios aqui da costa cearense. Augusto, infelizmente a gente está chegando aqui no final do programa. Lembrando que se você quiser adquirir o livro sobre o Emílio Inco, você vai na Casa Cor, Ceará, vai ser agora em novembro, e aí você adquire o seu exemplar lá, que vale a pena você ter esse livro. E se você quiser saber mais sobre arqueologia subaquática, você tem algum site que as pessoas possam procurar para entender mais sobre isso? Tem. Nós temos 2 sites a nível nacional, que é o Naufrágio do Brasil e Brasil Mergulho. Naufrágios no plural, do Brasil. né? Do Maurício Carvalho, que é um amigo. Tá? Certamente a costa cearense vai estar... Ele tem dividido por estados. Certo. Tá? Tem as informações, tem do Brasil Mergulho também, que a gente usa como referência, e tem o nosso que eu falo do Ceará, que é do meu parceiro de mergulho, que é o Mar do Ceará. Mar do Ceará. Que é onde a gente coloca alguns textos que a gente escreve de histórias passadas que a gente pesquisou. Beleza. Então eu queria, em nome do Sistema Jangadeiro, o meu amigo Augusto, agradecer a tua presença aqui. Foi muito legal o programa, realmente de coisas históricas, não somente da arquitetura cearense, com o Emílio Inco, mas também sobre a costa do Ceará e seus naufrágios. A costa realmente riquíssima do Ceará, com seus naufrágios de todas as épocas. Esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. Mais uma vez agradeço a presença do Augusto. Prazer, Ricardo. E até o próximo sábado, 9 da manhã, se Deus quiser, com mais um grande tema e um grande convidado. A gente se vê lá.